que, na sua opinião, este clube tem de especial? A camaradagem, a amizade, são esses os valores que eu sinto a partir do próprio clube. Eu diria que é um clube familiar, portanto é um clube que abraça as pessoas e que ao convidar-nos nós não deixamos de corresponder àquilo que é isso mesmo, que é a natureza da relação entre as pessoas e que nos faz pertencer a uma família. Primeiro foram os carros, agora são as pessoas. Como já foi referido por outros colegas, eu também tenho que frisar isso porque a realidade é mesmo essa. Primeiro foi os carros que nos ligaram e ao longo dos anos as pessoas é que nos ligam. A gente agora vai pelos carros, mas vai para o convívio e já não vai pelos carros. Sempre que possível e sempre que tenho disponibilidade, tento participar e ajudar da melhor forma que posso e sei. O espírito é de gosto e pronto, porque é toda gente que partilha do mesmo gosto dos carros. As pessoas depois vêm atrás, não é? E depois passam à frente dos carros, como já aqui foi dito. Depois acaba por ser mais importante as pessoas e o convívio que os carros, mas os carros fazem sempre parte porque é através deles que a gente se encontra, não é? Eu acho que é um denominador comum, eu acho que é uma família. E eu desde já convido a Tânia a estar presente no encontro nosso e vai ver que todos estes relatos que os colegas têm feito, só estando lá é que se sente o clube. Uma profunda amizade e depois da minha parte, uma gratidão que não tem palavras, pelas pessoas que encontrei, pela forma como construímos isto. Portanto, gratidão seria talvez a palavra mais adequada. Joaquim, em 1992 falar em preservar, divulgar e conduzir soava a desalinhamento. Porquê? Pois, porque ouvindo o que eu ouço agora era um atrevimento para a altura. Falar em preservar os veículos quando efetivamente a onda era seguir outras tendências, nomeadamente da transformação, da personalização, mas a maioria das pessoas não percebia que todos nós carregávamos o legado histórico do carro, ou por laços familiares, ou porque efetivamente quando a maioria de nós que fez parte da equipa fundadora pensou em avançar com o clube, era um carro do dia-a-dia que tinha, era o único carro que tinha, mas o carro também já era velho, já tinha 25 anos, ou 24, ou 23, por conseguinte nós já herdávamos um veículo que já carregava a história, e por conseguinte na altura efetivamente foi um pouco atrevimento da nossa parte, mas entendemos que e hoje, se na altura nós tínhamos algumas dúvidas, hoje temos imensas certezas, quer dizer, como já aqui foi dito, o clube tem 29 anos de preservar, divulgar e conduzir. Cada vez mais, e depois as histórias que ouvi aqui hoje, chego à conclusão que efetivamente não havia desalinhamento nenhum, quer dizer, nós estávamos certos, não é? O senhor, portanto, é o sócio número 3, fundou este clube juntamente com outras duas pessoas. Qual era o que é que os motivou a criar este clube? Qual era a necessidade que queriam preencher? Na altura, Tânia, não existiam os meios de comunicação que hoje existem. Havia necessidade, de facto, em as pessoas associarem-se para a troca de intercâmbio, de informações, para a promoção de eventos. Tudo isso funcionava à volta de uma coletividade. Hoje não há tanto essa necessidade, porque os meios de comunicação, a internet, tudo isto torna tudo muito mais próximo. Na altura havia essa necessidade. Por outro lado também, o que nós fizemos foi um pouco, e o José Rui depois vai poder contar com certeza essa história, foi ocupar um pouco também um vazio que foi criado por outro clube, que desapareceu também com pouco tempo de existência, e do qual nós fazíamos parte, e portanto o caminho foi esse. O clube nasceu numa primeira fase como um clube do bairro, mas independentemente de ser um clube do bairro, como o Zé Amador há bocadinho disse,
e rapidamente, e apesar de não existirem os meios de comunicação que existem hoje, rapidamente teve extensão nacional, daí que hoje tem a denominação que tem e que tem uma abrangência maior. Não? Imaginou que podíamos estar hoje, por exemplo, aqui com estas histórias tão bonitas, com este sentimento de família e de solidariedade e entreajuda por esta causa? Não, honestamente não, claramente não. O que eu pensei, e creio que também o Joaquim Lima, a verdade é que durante alguns anos fomos os dois, vamos dizer, os mentores, os trabalhadores, portanto fazíamos tudo basicamente. Eu creio que o que quisemos fazer os dois foi criar uma estrutura que depois pudesse ser continuada e que fizesse sentido, e de facto fez, e de facto foi continuada, mas creio que nem ele nem eu acreditaríamos que iria ser continuada por nós. Portanto, claramente não. Na altura, tinham como objetivo ocupar o vazio de um clube que tinha desaparecido, sentir uma maior responsabilidade por isso? As coisas aconteceram muito naturalmente. Havia de facto um clube que acabou manifestamente por incompatibilidade, por questões de ego, e foi uma boa aprendizagem. Eu estive nesse clube 11 anos, fiz grandes amizades logo aí, e portanto alguma coisa se aprendeu. É que um clube tinha que ser muito mais do que as pessoas. E creio que isso foi bem interpretado por mim, pelo Joaquim, pelas pessoas dos primeiros anos, mas de facto os primeiros anos foram anos em que eram dois rapazinhos de 20 e poucos anos e muitos carros, às vezes 200 carros, 220 carros, e nós lá íamos coordenando aquilo, e creio que foi esse mesmo o embrião. Depois, foi fácil? Foi fácil esses dois rapazinhos de 20 e poucos anos transmitirem credibilidade para este projeto? Eu acho que sim, por uma razão. Hoje olhamos para trás e achamos que temos de facto um clube muito mais organizado, e não há dúvida nenhuma, absolutamente. Mas à época, comparado com o que se fazia, já havia uma certa idiosincrasia, já sabíamos o que queríamos, as coisas corriam com alguma, vamos dizer, com alguma organização mesmo assim, a todos os níveis. Dávamos muito do nosso tempo, também teríamos muito tempo para dar, e eu creio que as coisas foram impondo naturalmente, e até pelo exemplo. Havia vários encontros no país e nós íamos circulando, as pessoas também, e depois também, creio eu, a vantagem que tem este nosso país, que é um país em que é genético saber receber bem. José Rui, a matriz fundadora deste clube, que era preservar, divulgar e conduzir, continua a ser uma preocupação nos dias de hoje? Continua. Eu diria que uma das nossas maiores preocupações é mesmo o divulgar neste momento. Eu acho que preservar já tivemos a nossa cota de parte de sucesso, e todos nós temos garantidamente muito orgulho nisso. Conduzir é o que nós fazemos, é o que nos dá mesmo prazer. Agora, de facto, divulgar no sentido de cativar as gerações que terão garantidamente que nos substituir, que todos nós gostaríamos um dia ser substituídos e ver este projeto continuar. Como eu disse desde o princípio, foi sempre um projeto que nós tentamos estruturar no sentido de que o clube se mantivesse para além das nossas próprias vidas. Arlindo, o senhor conheceu ou teve o primeiro contacto com o clube através de um familiar em 1996, mas só 2 anos depois é que realmente se associou ao clube. Podemos saber porquê? Pronto, exatamente. Eu tinha dito ao meu primo, e já agora posso dizer que esse familiar foi o meu primo, que veio a ser sócio posteriormente. É natural, quando se fala nestas coisas tem que saber se o clube é, não é, o que é. E na altura falava-se muito que este clube era muito exigente, só tinha que ter carros muito perfeitinhos, aquela coisa toda, mas eu não quis acreditar nisso. E disse ao Zé, eu vou me inscrever, mas para já para o seu colégio. E cheguei a fazer 2 encontros, ainda como não associado. Fiz parte de 2 dos maiores encontros que o clube teve, e ainda não era associado. Soube, portanto, das condições de seguro, mas a primeira
Aquilo que eu entendi por mais importante foi reunir-me com pessoas que conhecessem melhor o carro do que eu. Mesmo sendo eu um carochista já há muito tempo, muito embora eu não gostava do carocha. Sejamos claro, não gostava dele. E como era um carro económico e eu tinha uma atividade que me obrigava, digamos, a deslocar com rapidez dentro da cidade do Porto, e os transportes públicos é com aquilo que nós sabemos, é devagar se vai ao longe, eu portanto tive que comprar um carro nessa altura. Mas foi quase uma obrigação, não é por gostar. Eu gostava mais dos Fiat. E agora não gosto de Fiat, nem os quero ver. E gosto do que gosto. Mas enfim, estas são coisas que passam na vida de cidadão. E, portanto, eu quis saber as condições do clube, vinha saber, e aquilo que mais importava era conhecer o carro, o seguro mais económico, mas muito, isso posso dizer abertamente, foi aquilo que mais me tocou. Foi a amizade entre as pessoas. Posso então, Sr. Arlindo, atrever-me a dizer que o senhor entrou primeiro com o coração e depois é que formalizou a papelada? Não direi bem assim, direi que foi através, digamos, do impacto que com todos os associados e não associados, que na altura eram associados e não associados, embora na altura existiam as diferenças de preços entre associados e não associados, na altura. Mas isso deixou de existir, começou a ter tudo por igual. Mas era aquilo, o convívio que se fazia, dava a impressão que já éramos família de anos atrás. Não sei o porquê, nem porque não, quer dizer, aquilo, e isto começou-se a enraizar. Tanto é, e eu posso acrescentar já um pormenor que pode passar ao lado de muita gente, eu comecei a deixar de fotografar automóveis para fotografar as pessoas. O Zé Rui, nosso cliente, é testemunho disso, que todos os filmes que eu fiz, as fotografias que eu fiz ao longo destes anos, e foram muitos, e temos quilómetros, direi mesmo, digitais, deste tipo de filmes que fiz, de vídeos que fiz, eu fugia à fotografia do automóvel, muito embora eu fizesse parte, mas deixei de ter aqueles pormenores do carro para ter os pormenores das pessoas e ver como elas estavam ali dentro daquele grupo e sentiam uma família. E isso parece que não. Quase nos obriga a fazer parte destes encontros. Quase nos obriga. E foi isso que me entusiasmou ainda mais. Portanto, 2 anos depois, embora a minha vida depois, na altura, é muito complexa, em termos de atividade, mas ao fim de 2 anos, não chegou a 2 anos, acabei por me inscrever e fazer-me sócio. E, de plenitude, já dizia, eu sou sócio, já posso ter todas as atividades dentro do clube. Senhor Arlindo, o senhor sente o peso deste, como é que eu posso chamar, deste rótulo de mais velho da direção? Não, absolutamente. Costumo dizer que os mais velhos têm a sabedoria. Os novos também a têm, que vão aprendendo com os mais velhos. Portanto, em princípio, não sinto peso nenhum, bem pelo contrário. Eu julgo que possa até ser muito gratificante, por exemplo, passar as suas experiências e as suas vivências aos elementos mais jovens, como o Diogo e o Nuno, que acabaram agora de falar. Exatamente. As conversas que tivemos, fosse com o Nuno, fosse com o Diogo, na Praça Parada Leitão, no Porto, foi exatamente nesse sentido. Aproximar a juventude destes acontecimentos e dos mais idosos que têm conhecimento de toda esta atividade. Eles gostaram. Todos os novos que lá têm aparecido têm gostado. E por isso a nossa missão é essa, é fazer com que as pessoas cada vez mais vejam para estes carros históricos algo de belo. Se puderem adquiri-los, melhor. Se puderem passar a sócios e conhecerem as viaturas, melhor ainda. Eu acho que talvez seja o mais novo, acho que é verdade, embora já não sou assim tão novo quanto isso, mas cada vez que nós nos reunimos, eu acho que estamos todos no mesmo patamar de idades. Eu espero que seja eu a puxar os outros para baixo e não o contrário, portanto... Isso foi uma coisa que aconteceu aos poucos, já conheci o clube há alguns anos, até convidaram-me para pertencer à direção por várias vias e factos que foram acontecendo ao longo do tempo. Nós, na altura, não se havia Facebook, eu acredito que em 2007 já houvesse Facebook, mas também a parte dos fóruns era muito em fóruns externos ao Facebook. E nós seguíamos muitas vezes, antes mesmo de termos carrinhas,
nós já somos amigos há muitos anos e também esta paixão é um bocado mútua e também acompanhamos a primeira carrinha que ele comprou, a primeira que eu comprei e acompanhamos muito estas descobertas ao longo até agora. E também íamos investigar muita coisa, muitas informações nesse tal fórum. E depois vimos que eles marcaram esse evento. Eu na altura tinha a minha carrinha há pouco tempo, a do Nuno, a primeira, estava a restaurar, ou seja, ele nunca usufruiu da carrinha durante para aí 5 anos, desde que a comprou até estar restaurada. Nunca o tinha usufruído, tirando aqui umas voltas ilegais aqui ao lado da minha casa, por isso ninguém tem que saber. E então fomos, conhecemos várias pessoas, a única que eu me lembro agora, quer dizer, já não lembro muito bem quem é que nós encontramos lá. Estava lá um Pedro Brito, que acho que também fazia parte do clube, mas também era da nossa geração, entrou por causa de um seguro de Caxias. Pronto. E nós vimos aí e acho que também tivemos, fiquei com a percepção que havia um VWR Clube, mas que eu acho que em termos, para uma pessoa fazer parte, era um bocado mais complicado, a carrinha tem que estar super de origem, etc. Um bocado, não estava muito bem informado na altura. Pronto, tive a minha carrinha durante vários anos, não continuei muito a ir a encontros de carrinhas nem nada, fazia as minhas voltinhas, depois tive o infortúnio em 2008 dela se chatear comigo e o motor, pronto, partir-se. E pronto, e depois tive para aí um ano sem ela trabalhar e também fui de Erasmus. Depois quando vim, arranjei, demos assim umas voltas, não muitas voltas, e também depois emigrei. E então essa parte em Portugal de ir a eventos ficou completamente de fora. Como estava lá fora, também tinha uma vantagem também de ir a vários eventos. E depois o Nuno foi àquele evento, falou a questão do seguro, do clube, e eu depois quando regressei fiz o meu seguro lá e depois começamos a ir a estes eventos que o Nuno referiu aos domingos e às sextas-feiras. Diogo, desde que tu foste àquela concentração da garagem VW até à tua chegada ao VWR Clube, houve aí um hiato, porque ficaste com a ideia de que isto era um clube de carochas, não é? Foi um hiato completo, que era na altura eu tinha essa ideia do VWR Clube como um clube um bocado mais centrado nos carochas e etc. Isso não chegava altura, para ti? Em que sentido? Se o facto de serem um clube direcionado para carochas era suficiente para ti para estás cá, não? Porque tu não gostavas de carochas? Não é um carro que eu me identifico bastante. A tua paixão é mesmo pelas carrinhas, não é? Sim. Gosto, tenho outro refrigerado a ar, as carochas, eu vou ser expulso do clube. Carochas não é a minha paixão. Claro que sei apreciar e sei, e dos modelos que existem, sei dizer o que é que eu gostaria mais para mim, não é? Mas não é... Gosto de um tipo 3, gosto de um Notchback, acho que é um carro que um dia ainda hei de ter um. Pronto. Mas eu tinha essa ideia e nunca pensei que ok. E na altura também tinha seguro, estava na minha cena, entre aspas, e nunca me veio à cabeça. E depois também fazia algumas viagens, nunca fiz grandes viagens nessa altura, até a partir do motor. Depois de partir o motor já fazíamos todos os verões, eu ia a maior parte deles até com o Nuno, quase a maior parte. Íamos com a carrinha, ou seja, não nos dávamos com muitas pessoas do mundo dos carros clássicos, nem é do VWR Clube, acho que era mais geral. Sim. Pronto, depois numas conversas, numas trocas de peças, numa parte de informação, pronto, começamos a conhecer algumas pessoas e depois o que fez disputar a questão de tornarmos associados foi mesmo aquela visita de Nuno, aquela concentração de Nuno, que eu até nem estava em Portugal nessa altura. Entrou no clube pelas mãos de alguém que era à altura vice-presidente do clube. Como é que foi a primeira abordagem? O que é que achou do clube pela primeira vez que o viu? Foi, digamos, um
um impacto muito grande, devo dizer. Eu estagiei um pouco a ambição de vir entrar no clube. O carro que tenho e que mantenho ainda é um carro que pertence aos meus pais, e fiz umas primeiras abordagens dentro do mundo Volkswagen através de encontros locais. E foi nessa altura que eu conheci o Sr. Armando, e ele, visto que sentia a minha paixão pelo carro e pelas organizações do clube, entendeu depois convidar-me a pertencer ao VWR, e quando entrei foi completamente diferente daquilo que eu estava à espera. Portanto, eu estava à espera de um clube muito sofisticado, pelo aquilo que eu ouvia dizer, e vim encontrar realmente uma família. E foi isso que me deu mais impacto em conhecer o VWA. E é aquilo que tenho para o resto da vida. O Pedro entrou em 2000 e mantém-se até hoje. É verdade. Eu entrei para o clube, um colega de trabalho que neste momento é o nosso presidente da Assembleia Geral do clube. Nós trabalhámos juntos, isto foi em 98, ele já fazia parte do clube e foi através dele que eu me tornei associado. Como é que o António chegou aqui? Pronto, eu tinha o sonho de pequenino, pronto, queria ter um carocha quando fosse grande, e porque tinha aqui vizinhos meus que tinham carochas, e aos poucos e poucos a vida foi-se organizando, casei, depois organizei a vida e tal, e comprei o meu primeiro carocha quase sem saber o que é que vou comprar, mas pronto, comprei, entretanto conhecia alguém que era o Sr. Manuel Sousa, que é de Sandim, que tinha um carocha, perguntei se ele fazia parte de algum clube, e através dele cheguei ao clube. Casimiro Lima, que tem uma relação, se me permite, umbilical com o Volkswagen e com este clube, não é? Porque ainda antes de cá estar já estava muito bem representado, Casimiro. Boa tarde, é efetivamente verdade. Eu nasço no clube através de ligações de sangue, primeiro porque o meu falecido pai tinha um carro, tinha um carocha. Foi esse digamos, o carro, o meu primeiro carro em termos de condução após tirar a carta de condução. Ele nesta altura é propriedade do meu irmão, e foi o meu irmão que me desgarrou, digamos assim, a pertencer a esta família, e embora o fez, tanto ele como o presidente da direção, o José Rui. Digamos que eu, se calhar, até já fazia parte do clube um pouco antes, porque quando o clube arrancou efetivamente como instituição legalmente constituída, precisava de assessoria contabilística, e eu, nessa altura, já ajudei a direção da então, tratando dessa vertente. E depois foi percebendo que mais cedo ou mais tarde eu gostaria de pertencer à família, e filiei-me como sócio. Digamos, o meu irmão forneceu uma proposta de sócio, e eu aderi a sócio da instituição. Uns tempos depois, digamos que pregaram uma partida a propósito de um lanche que até estava bom, e numa esplanada aqui de um café da nossa terra, e convenceram-me. Na altura eu fiquei orgulhoso com o convite. Hoje esse convite é um vício, é algo que eu sinto todos os dias, e é a partir desse contacto que eu hoje faço parte da direção. Esse contacto vai quase com 20 anos, e pronto, e é isto. Eu, desde que nasci, estou ligado aos Volkswagens, porque sempre foi um modelo preferido da família. Sempre vivi com estes carros que, com o passar do tempo, se tornaram carros antigos, e o clube surge naturalmente como um enquadramento de não ter a minha opção como apenas uma opção individualista, mas sim como um ponto de encontro para outros aficionados e outras pessoas que partilham do mesmo gosto. Faço um balanço muito positivo. Conheci muitas pessoas que fazem parte do clube. Desfrutei de conhecer o país através do clube melhor. Olha, é inesquecível.
É pessoal que a gente pode contar, e orgulho-me de pertencer a um dos maiores clubes de Portugal, que é o VWR Clube Portugal. Vem de há uns anos atrás, disse muito bem, mas com o tempo a gente não vou comprar mais, depois aparece mais um, aparece mais outro, e sucessivamente a paixão é muito grande e a frota cada vez é maior. Mas o senhor tem ideia onde é que começou essa paixão? O que é que fez despertar esse amor por estes carros? Sim, sei, porque olha, quando fui tirar a carta em 77, na escola de condução havia muitos corochas, 20 e muitos, e havia na altura que eu fui, 3 Opels Record lá para a escola, porque já era a gasóleo naquele tempo, em 77, e eu tinha paixão por ir para o corocha. E aí é que fui para o meu instrutor, tinha um Opel. Fui para conduzir um Opel, eu fiquei tão triste de ser o Opel, e era um carro novo, não ir para o corocha, pronto. E a partir daí, um dia que eu puder comprar vou comprar um corocha. E depois casei, comprei um, depois outro, possivelmente, como disse, mais que um. Hoje tenho uma frota bastante grande. Da forma que o senhor fala, dá a sensação que para o senhor Ribeiro é quase irresistível. Quando o senhor vê um corocha, tem quase uma vontade instantânea de o comprar e de o ter para si, não é? Sim, a gente assim, não vou comprar mais, mas aparecem coisas muito únicas e nós, pronto, o bichinho está cá dentro e o amor pelos corochas. Eu vou dizer uma coisa, nós neste mundo dos corochas, o que é que ganhamos com isto? Ganhamos muitos amigos, muita amizade. E o VWR Clube Portugal é um clube único, com uma referência única. Nós temos modelo de muita gente. É uma equipa de excelência. Temos um presidente que está lá desde 1992, desde a primeira hora, que é o presidente do clube, e será por muitos anos, porque ele é muito dinâmico e faz essa coisa a todos nós, os núcleos. Hoje o Zé Rui, o clube, tem 5 núcleos, todos ao mesmo tempo a trabalhar em funções espalhadas. Nós, Corochas do Berço, em Guimarães, no Porto, o Grande Porto, no centro, que é a Leiria, também. Depois tenho os Ares do Minho, no Minho, e tenho Lisboa e Vale do Tejo, também outro núcleo. Portanto, é um clube muito dinâmico, com uma equipa, como disse, desde a primeira hora, de excelência, e dá gosto de trabalhar assim com pessoas que têm gosto, mesmo paixão pelos carros. É uma história um bocado longa, porque o meu pai, na minha infância, teve um Volkswagen, um Oval 54, ao qual eu participei em algumas viagens com ele. Infelizmente ele já partiu há uns anos, há 26 anos, 27 anos, e eu, depois dessas aventuras que teve com ele, tive um acidente, já agora, tive um acidente com o meu pai quando era mais novo. Felizmente estou cá, o carro foi para a sucata e eu, mais tarde, adquiri um carro idêntico, no final dos anos 90, refrigerado a ar, um Oval, igual o que meu pai teve. Procurei o clube para poder restaurar o carro dentro da mais originalidade possível, ao qual me orgulho de pertencer ao clube Volkswagen Art Clube Portugal. Relativamente ao filho, sente que está garantida a continuidade da sua permanência por este clube? Sim, eu penso que está garantido. Ele também gosta dos carros, dos Volkswagens. Eu tenho mais outro, que é um Karmann Ghia, que ele gosta muito. Espero que ele continue a desfrutar também nos encontros e que no futuro vá mais eu, que ele agora já tem carta, já posso ir mais eu, ele com um carro, eu com outro. O Carocha Joaquim Lima é um dos amores da sua vida? É. O meu irmão já teve a oportunidade de contar parte da história, não é? Portanto,
efetivamente ele tem tanta idade quanto a minha, não é? Portanto, e por conseguinte, efetivamente foi também o meu primeiro carro. Também tem uma parte histórica que o meu irmão já contou, associada de facto a viagens fantásticas que nós fazíamos enquanto miúdos, e por conseguinte foi o meu primeiro clássico e foi a minha primeira escola, e foi onde eu aprendi de facto a perceber que a maioria dos Volkswagens, como aqui nós percebemos nas histórias que os colegas contaram, todos eles têm uma história de família, ou todos eles têm uma história para contar. Nós não nos podemos esquecer que é um veículo que serviu sociedades inteiras, dos mais variados estratos sociais, e por conseguinte, onde as pessoas aprendiam a conduzir, onde o pároco da paróquia se deslocava, onde as forças militares e autoridades circulavam com eles, e por conseguinte, portanto, o legado é enorme, não é? Portanto, e por conseguinte, todas estas histórias são deliciosas de ouvir, não é? José Rui, a palavra que resume aquilo que sente quando conduz um Volkswagen refrigerado, e estou a dizer palavras suas, é felicidade. Sente que essa felicidade é comum a todos os membros deste clube? Eu creio que sim. Há várias coisas que me fascinam neste universo dos nossos carros. Uma delas é o facto de serem carros muito acessíveis ainda hoje, mesmo sendo carros clássicos, mas mesmo assim muito acessíveis, e portanto é um facto que nos tem mesmo porque gosta, porque não há muito mais motivação. Se pensarmos noutros carros, em supercarros, percebemos que há muita outra forma de motivar a pessoa à posse. Aqui não. Aqui é algo que eu acho que tem a ver com algo de muito profundo, que é exatamente o prazer que temos na condução. E de facto é isso. Eu conduzo estes carros desde sempre, todos os anos conduzo 2-3 meses no dia-a-dia. Já conduzi durante o dia-a-dia, durante 15 anos tive o mesmo carro e fiz com ele muitos quilómetros, quase 600 mil só com esse, e a sensação é sempre a mesma. Mesmo agora no confinamento, é inevitável de vez em quando ir à garagem, entrar no carro, senti-lo, cheirar, e os Volkswagens refrigerados têm um cheiro absolutamente especial, posso garantir a qualquer pessoa, e portanto isso enche a alma, até isso, e até só isso. Até agora falou na samba de 23 janelas, e eu sei que quando entrou nela realizou um sonho de criança. Porquê que tinha esse sonho? Porque o meu pai caiu no erro de me oferecer uma carrinha pão de forma pequenina e que eu a gastei completamente a brincar com ela, e fiquei sempre na memória, porque a carrinha, quando se olha para ela, aquilo é um sorriso, é uma cara que nos está a rir para nós, portanto. Isto é assim, eu era miúdo e, como referi, nas idas para o colégio passava sempre um senhor num carro azul, que era um Volkswagen, e por vezes dava-me boleia a mim e a minha mãe, que trabalhava com ele, e eu ia sempre ali à frente, colado ao vidro, e ironia do destino, como disse a Tânia, passados uns anos casei com a filha desse senhor e herdei a viatura. Qual foi o amor que nasceu primeiro, Pedro? O amor pelo carocha ou o amor pela filha? Primeiro foi o carocha, porque a filha só conheci depois. Terá sido um bocadinho de interesse? Não, porque eu não associava à minha esposa atual, eu só via o pai e o carro. Mas a verdade é que ficou totalmente condicionado por aquelas boleias, não é, Pedro? Até o jogo. Não, quando eu digo condicionado, já não estou a falar da esposa, sim. Mas sim pelo amor ao carocha. O amor ao carocha sempre. E depois, como referi, e os meus colegas já referiram, é uma família, é uma segunda família. E só assim é que o clube pode ter os anos que tem. Pronto, é a união que nós temos. O Pedro consegue, por exemplo, ir àquela altura em que apanhava a boleia do seu sogro e transcrever aquilo que lhe passava pela cabeça quando ia colado ao vidro, utilizando a expressão que usou até agora? Para mim era uma alegria andar naquele carro. É assim, na altura
havia poucos carros. O meu pai tinha também um carro na altura, já com uns anos, mas não era refrigerado a ar, mas aquele carro tinha qualquer coisa de especial. Houve um passarinho que me disse uma coisa muito curiosa, que é que o senhor tem um carocha que nasceu exatamente no mesmo dia que o senhor. É verdade, eu tenho um carocha que... Como é que aconteceu essa felicidade tão grande? Olha, menina, isto tudo acontece às vezes porque merece mesmo, e eu acho que a pessoa que mereci ter esse privilégio de ter um carro da data do meu nascimento. Vou dizer porquê. E o Zé Rui, o presidente, quase que me puxou pelas orelhas. Eu contei-lhe essa situação, mas não fiz negócio com o senhor por pouco dinheiro e vim-me embora. Vim-me embora, porque já tinha tantos carros, ele queria-me 2.500 euros, aquilo tudo em lata velha, atenção. E eu, 1.500 euros, porque ele tinha comprado aquilo por 800 euros, que depois gasta-se uma pipa de notas a restaurar um carro. Resumindo, vim-me embora, digo assim, pensei do teu portão para fora, não quero, se não me deste por 1.500, não quero mais um carro. E assim foi. Vim-me embora e contei ao Zé Rui, nossa, não soube o que perdeu. Pronto, aquilo passou-se 3 anos. Ao fim de 3 anos, fui lá com um amigo meu, por causa de ver uma bicicleta que ele queria, que ele também gosta das bicicletas, e ele perguntou-me, precisava uma bicicleta que tenha aquelas alforras como os padeiros. E eu disse, não sei onde é que está uma. E lá fomos. E eu espreitei. E ainda lá estava o carocha? Não estava, eu espreitei, não vi, mas calei-me. Ao final, o meu amigo comprou a bicicleta e diz assim ele para mim, o Xavier, dono do carro, você Ribeiro, não fica com o carocha? Eu digo assim, foi com a carocha do João Bandestes. E ele está na casa da presidenta da junta, está lá a estudar, e ela já me pediu para eu tirar lá para fora. Eu fui ver, dizia se me des aquilo que eu me prometesse, os tampões, excessivamente aquilo que nós tínhamos negociado, e vim-me embora outra vez por não fazer o negócio. Ele queria 1.600 euros e eu vim-me embora. Não é que passado um mês ele liga para um amigo meu para lá e buscá-lo. E depois fui... Olha que, Sr. José Ribeiro, ter um carro com o mesmo dia de nascimento, o mesmo mês e o mesmo ano à sua espera durante 3 anos foi muita sorte, uma agulha no palheiro. Uma peça muito única, sabe? Pois. Uma peça muito única, menina. É uma peça muito única, é um ragtop, também um carro muito raro, mas não há muitos. Pronto, e é assim, sabe? A vida deu-me trazendo assim muitas coisas e muitas coisas ao longo, pronto, é preciso às vezes ter sorte também, é como um negócio, no trabalho é preciso ter negócio, ter sorte. Pois é verdade. O Nuno tem uma história muito engraçada com o seu Boguinhas, não é? Conheceu nos Açores, trouxe-o depois para Portugal continental. Quer enquadrar-nos? Ora, o meu Boguinhas era do meu avô. Como muitos dos carros aqui do clube foram passados de geração em geração. Ele ofereceu-me o Boguinhas, eu ainda nem sequer tinha carta, portanto foi efetivamente o meu primeiro carro. Infelizmente não o pude conduzir logo depois de ter carta, porque ele já não tinha inspeção. E quando vim estar para o continente, nesse caso para o Porto, acabei mais tarde por trazê-lo para fazer um restauro ao mesmo, e ele acabou por vir novamente dos Açores para o Porto para ser restaurado. Acontece que esse restauro deixou-lhe algumas dores até hoje. Sim, acho que acontece a muita gente. Infelizmente pomos os nossos veículos nas mãos dos especialistas. Afinal, os especialistas não são assim tão especialistas quanto isso. E depois, quando começamos a perceber, e só depois de começar a falar com algumas dessas pessoas mais especialistas e que conhecem muito bem os carros, porque para mim na altura em que fiz o restauro, e já vão quase 20 anos, todos os carochas eram iguais e afinal são muito diferentes entre eles. Ora, acabei por ter um restauro de um carro que em muitas coisas, em pormenores, até certo ponto, não respeitam propriamente o original, mas também porque desconhecia isso. Mas fiei-me nas palavras dos especialistas, pronto, e infelizmente hoje vou tentando remediar aquilo que alguém fez mal há muito tempo atrás. O Miguel continua a ter no carocha o seu companheiro do dia-a-dia, não é? Tenho.
Eu ao contrário de muitos que, por exemplo, acabam por tratá-lo quase como se fosse uma relíquia, não é? E que querem tê-lo ali no local, bem tratado. Exatamente. Eu penso que sim, toca aí um ponto que é interessante, e ao falar agora, depois de todos estes meus colegas terem partilhado também o que nos contaram, percebemos que este mosaico não é apenas uma imagem do Zoom. Este mosaico é realmente um complemento e um coletivo que forma uma unidade na diversidade. E, portanto, os processos, as histórias, os casos de cada um são de facto diferentes e são complementares. No meu caso, de facto, o carro continua a ser um companheiro diário e uma proposta que eu tento manter como válida. Se o meu processo de, de divulgação do clube é um pouco pelo exemplo pessoal, pela surpresa que nos tempos atuais cada vez mais cria, mostrar-se um carro que, sendo antigamente, ainda persiste com alguma validade num cotidiano atual. Obviamente, não quer dizer que todos o possam fazer, mas o que eu sugiro é que existe esta opção em aberto para quem a queira tomar e para quem a queira fazer. Se no passado foi difícil fazer esta opção por um uso cotidiano, hoje em dia é de facto mais fácil do que há uns anos atrás. Há mais acesso à informação, há mais acesso a um comércio internacional via internet, para a manutenção, etc. E, portanto, prestamos todos nós um contributo de auxílio entre todos e, pelo meu exemplo, mostra a alguns que, de facto, é uma paixão que é possível ser vivida e, eventualmente, até no cotidiano. Como eu costumo dizer, quem gosta, gosta sempre, não é? Eu consigo ver no seu sorriso, Miguel, a satisfação realmente que sente por andar de carocha diariamente, mas gostaria de ouvir por si, porque é que andar de carocha lhe dá saúde e alegria? Porque, olha, a única pessoa que envelhece sou eu, o carro continua na mesma e de facto é uma saúde invejável. Eu sou o 10º dono, já houve 9 anteriores e bem, eu ainda cá estou e o carro. Portanto, eu penso que sim, que o carro vai durar mais do que eu. Vítor Gonçalves, já teve também uma aventura nos Açores, não é? Julgo que tenha sido lá que comprou o seu primeiro Volkswagen. Foi. Boa tarde. Foi um carocha de 73 que pertencia lá ao oficial superior, estava lá atrás de uma casa e eu um dia fui lá por o oficial da casa e vi lá o amarelinho e tive que o convencer a vender o meu carro, pronto. Não havia muito. Foi fácil? Foi fácil porque ele já não andava no carro, tinha chofer particular, tinha carro lá da base, o carocha estava lá meio abandonado, foi fácil. Mas foi tão fácil se calhar, foi trazê-lo para o continente, não é? Não, esse foi um dos maiores erros da minha vida. Então. O carocha trouxe um Fiat Uno. Devia ter levado uma lapadinha na altura. Mas nunca chegou a ouvir o carocha? Não, o carocha não veio. Pensei que teria trazido depois. Mas ainda é vivo. O carocha ainda é vivo. Eu sei que ainda é vivo. Mas então acabou depois por se adaptar ao continente e comprar outra viatura, não é? Foi porque vivo aqui numa zona histórica e ao ir para casa reparei que tinha um carocha ao lado de uma oficina e que estava a servir para tirar peças. E eu fui ter com o proprietário, aliás o proprietário até me perguntou se eu sabia o que é que estava a fazer, porque o carocha estava literalmente desmanchado. E eu bati de frente e na altura foi engraçado porque o doutor, que era médico, tinha um Porsche e ele disse-me assim, olha, vou-te fazer um favor, vende o Porsche por 5.000 euros e deixas o carocha. E eu assim, não, só tenho 500 euros, eu compro o carocha, mas vais gastar muito mais. Não, doutor, por amor de Deus. E eu, mais um errozinho, aquele Porsche hoje valia tanto dinheirinho, comprei o carochinha por 500 euros e gastei 4 vezes o Porsche na altura. Histórias tristes. O José Rui tem uma história muito bonita com a sua Rita. Quer partilhá-la? Tenho. Eu e a Rita temos muitas histórias. São várias, eu não sei. Eu queria dizer uma história que era, na generalidade, uma história de amor. Uma das muitas. Sim, se eu quiser ser muito, muito sintético, diria rapidamente 2 pequenos apontamentos.
Fiz uma viagem de Bordeaux até Viana do Castelo, onde morava, sem alavanca de caixa de velocidades, com um colega meu sentado atrás, junto ao motor, a meter as velocidades. Pronto, foi uma experiência notável. Literalmente, qualquer coisa próxima a ter agora um carro elétrico, nem automático, porque eu não tinha que fazer nada. Só usava um pedal, ou melhor, dois pedais e o volante. Mas a história, de facto, mais me marcou, em determinada altura eu tive de a vender, por questões estritamente de necessidade, portanto não fazia sentido ter aquele carro, e vendi-o. A pessoa a quem o vendi disse sempre que era o carro do José Rui, o que me deixava muito, às vezes muito triste, quem me dera ser, não é? E teve-o algum tempo e depois vendeu-me outra vez. E portanto, eu não durmo muito, sou a pessoa de dormir pouco tempo, muito pouco tempo, mas passei à vontade uma semana sem dormir, praticamente, com a ideia de poder recuperar aquele carro. Portanto, aquele carro, no fundo, nunca deixou de ser meu. Quando o fui buscar, estava exatamente como eu deixei. Tinha um autocolante que eu trouxe de Betkenberg por trás de um banco, estava lá, tinha a placa com o meu nome que nunca saiu de lá. Pronto, é uma história de facto que eu acho curiosa. Até porque eu, quando vendi, podia ter vendido por muito, mas muito mais dinheiro, o que implicaria pô-la fora do país. E vendia sem qualquer esperança de voltar a comprar, mas com a ideia de pelo menos fica cá. E assim calhou. Pronto, é a minha história com a Rita. Apesar desses 10 anos de separação, foi quase como se ela nunca tivesse deixado de ser sua. Pois foi, porque era sempre a carrinha do Zé Rui, mesmo quando já não era materialmente minha. O Zé Rui não foge um bocadinho ao karma, se me permite usar esta expressão, que alguns dos seus colegas de direção também partilharam aqui, que é o de terem associado a sua paixão por carocha ao pai. Curiosamente, teve um carocha do mesmo ano em que o José Rui nasceu, não é? Sim, foi uma coincidência. Dá-se a coincidência de um dos modelos que eu mais aprecio, por acaso, eu nunca fui muito ter um carro do ano em que nasci, mas é por acaso, em agosto de 66 aparece um modelo que me diz muito, e começa aí de facto. Em casa hoje, se qualquer pessoa falar no HV 61, toda a gente sabe rigorosamente o que é que está a falar. O meu pai, o primeiro carro que me deu, ele depois disse-me muitas vezes que foi o maior arrependimento da vida dele, porque o meu pai, pronto, aquela coisa do filho, acabar uma licenciatura e não sei o que, comprar um carro novo. E quando ele percebeu que o primeiro carro que me deu foi o carro da vida, e eu nunca o vendi, eu andei sempre com ele. Portanto, para além desse primeiro carro do meu pai, o primeiro carro que o meu pai me dá é também um carocha. E também andei com ele. Foi o tal onde eu fiz quase 600 mil quilómetros. Portanto, foi sempre a ligação ao meu pai, sempre. Esse é um amor que perdura até hoje intocável ou de certa forma foi aumentando? Foi aumentando porque poucas coisas na vida têm uma magia que se mantém e que se vai amplificando. Poucas coisas, pelo menos na minha experiência, obviamente. E estas coisas, por qualquer razão desconhecida, mas ainda bem que é desconhecida, vão se amplificando. É assim, cada vez mais. É uma relação com estes carros. Eu comparo muito, e às vezes, quando estou a falar com pessoas mais novas, eu nunca gostei de vender carros, nunca, nem no dia a dia. É uma coisa que eu trabalho muito neles, entrego, não gosto. E, portanto, vejo muito como animais de estimação. Quer dizer, qual é o sentido de tratarmos mal o nosso cão? De trocar o nosso cão? De vender o nosso cão? De olhar para o vizinho que tem um cão diferente, quero ter um cão daqueles, não é? Pronto, é um bocado por aí. Isto da voz de um essa é uma forma, se me permite interrompê-lo, essa é uma forma de humanizar a sua relação com os carochas? Não, continua a ser assim. Eu quando foi necessário, enfim, por questões práticas da minha vida, vender um carro, tive que o vender. Não sei, nem se discute, nem demorei um segundo a pensar no assunto. Agora, se puder não fazer, claro. Não, é mesmo, eu acho que há uma base nestes carros, não é só o carocha, nós estamos a falar no carocha, mas a Spawn de Forma é uma base libertadora. A ideia de poder sair num carro que nós perguntamos aqui, estamos aqui muitas pessoas, quantas vezes ficamos na estrada? Provavelmente ficar na estrada, de ter que vir, era ou raro ou nunca. Portanto, eu nunca fiquei.
e tenho muitos milhares de quilómetros refrigerados a ar. A ideia de podermos ir para qualquer lado, eu já fui para toda a parte, já fiz viagens de 10 mil quilómetros, 15 mil, 20 mil. Eu já fiz viagens numa pão de forma que ainda hoje que não passa dos 80 km por hora. E nunca deu. Portanto, é essa relação que se vai criando. No fundo é quase que uma garantia de lealdade, não é? De confiança. E depois são bonitos, obviamente. Casimiro, considera que esta é uma forma de manter o seu pai vivo? Eu diria que é sempre uma forma de o lembrar, porque o carro, e o carro em especial, sobretudo o IEL, que é a matrícula dele, foi um carro que me marcou, e com certeza o meu irmão também o terá marcado, porque foi nele que fizemos, enquanto meu pai foi vivo, e eu era miúdo, tinha idade, 9, 10 anos, até menos do que isso. As lembranças que eu tenho, se calhar, começam ali aos 8, 9 anos. Fizemos grandes passeios pelo Minho. O meu pai tinha um gosto muito especial em conduzir, gostava de conduzir. E pronto, e o carro era o veículo da família. Foi algo que o meu pai comprou praticamente seminovo. O carro estava muito conservado. O meu irmão continuou a preservá-lo e com muito cuidado. E, portanto, digamos que é a forma de eu me lembrar do meu pai. Eu lembro-me do meu pai a propósito de muitas outras coisas, mas de facto o veículo é uma forma de me ligar a ele e de me lembrar dele. Sentiu nas costas o peso e a responsabilidade de dar continuidade ao trabalho que os pais tinham feito até ali? Sim, sem dúvida. Os meus pais compraram o carro novo e esmeraram-se em mantê-lo durante esses anos todos, até passar à minha posse. E eu, a determinada altura, entendi fazer o restauro do carro, que estava a precisar, era um carro dia a dia, e acho que consegui fazer aquilo que pretendia, e o carro ainda se mantém a esse nível. Olha, Sr. Ribeiro, quantos filhos tem? Tenho 3. 2 rapazes. 3. E já conseguiu passar esta paixão pelos VW aos filhos também? Sim, e para os netos também. Para os netos? Sim. Para os netos também. Imagino que seja um orgulho para o senhor, não é? É claro que é um orgulho, não é? Claro que é um orgulho. Sabemos que os meus filhos, depois vêm as noras e vêm os genros, não é? E pode ser que eles, pronto, também vão gostando, mas não é igual. Não é igual. Pois. Sabe que eles agora gostam de ter um caracha para andarem de vez em quando, não é? Aquele que vão para os eventos, os encontros vão todos comigo, cada um leva o seu, excessivamente. Mas andar assim um domingo, coisa, pronto, é raro. Então vão para os eventos em família? Vamos todos em família, cada um leva o seu. Cada um leva o seu. Imagino que seja realmente um orgulho. Fazemos quase uma concentração de casa para o evento. Exato. É a família dentro da família VW, não é? Sim. Há um evento que eu julgo que eu tenha marcado de forma especial e que o António referiu na descrição que fez. Sim, queres falar dele? Os encontros ficam todos marcados de maneira diferente. O primeiro é o primeiro, não é? O meu primeiro encontro assim, com alguns membros do clube foi num almoço de Natal. Foi no Luso, o almoço de Natal, mas fomos aos Jardins do Bussaco, dá uma pequena volta com uma guia onde se explicou um pouco da história dos Jardins do Bussaco, ou da Mata do Bussaco, mais correto, o porquê de existência de algumas árvores e espécies existentes lá, por aí adiante, e foi o primeiro encontro. Há um também em 2007 que o marca de uma forma especial por ter conhecido pessoas de todos os cantos de Portugal. Sim, esse foi o primeiro, esse foi o segundo encontro, mas esse foi um encontro nacional em que vieram pessoas de Porto, Lisboa, Minho, um pouco de todo lado. E em que fiquei a conhecer pessoas que guardei memórias e guardo memórias deles até aos dias de hoje, pela simplicidade, pelo carinho, porque foi um primeiro encontro em que
não posso ser preciso, mas se éramos 60 viaturas que podiam estar presentes, ok? E eu fazia parte de uma dessas viaturas, e estar no meio de 60 viaturas, se fosse uma média de 2 pessoas, em 60 viaturas eram 120 pessoas, mas éramos muitos mais. E logo na terra em que eu nasci, em Vila Nova de Gaia, então ainda mais o ânimo dá de gente continuar. Tem alguma história caricata ou até curiosa que gostasse de partilhar? Acho que sim. Portanto, eu quando iniciei os meus primeiros encontros, tive, digamos, um percalço, porque o carro ainda era recém-restaurado e a determinada altura verifiquei que comecei a sentir uma vibração no carro. Então de repente saiu um dos parafusos da barra de torção traseira da roda esquerda e tive logo que encostar o carro. Atrás de mim vinha o vice-presidente, o presidente da Assembleia Geral atual, que parou logo o carro e foi ajudar-me a encontrar o parafuso e a apertar aquilo no sítio. E foi uma história que ficará para sempre, sim. Que tipo de experiências, ou qual a experiência mais marcante que teve a bordo do seu carocha? Foi o restauro desse carro de 56. Eu estava tão contente, farto de gastar dinheiro, fui até a Viana do Castelo, um senhor doutor José Rui, teve a bonita ideia de mais 2 pessoas amigas fazerem uma inspeção ao carro. E eu vi tão frustrado nesse dia, para baixo, aquelas 4 horas de viagem foi um inferno. Escreveu 24 linhas, nunca mais me esqueci, de que o carro tinha que ser alterado. 24 linhas. Vinha totalmente traumatizado. Com as mãos à cabeça, porém. Depois gastar aquele dinheiro todo, puxo. Mas não desistiu dele? Não. Essas coisas não me deitam abaixo, faz o efeito contrário. Não passa pela cabeça quem é tão apaixonado por este tipo de veículos desistir deles? Não, é impossível. Depois de horas e horas a fio debaixo de um carro, a namorada à espera que a gente saia debaixo dele para ir sair, não há muito a volta a dar. Que memórias é que guarda dessas ocasiões? Olha, sempre boas memórias. A minha filha, quando fez 15 dias, foi logo participar no encontro, foi logo batizada, digamos assim, e hoje não está presente por questões de trabalho, não é? Senão também estava presente. E pronto, é das coisas que mais me marca é essa, que ela com 15 dias já foi ao encontro. Aliás, os outros 2 a mesma coisa também foram, mas é um bocadinho diferente. Ela começou mais cedo. Quer partilhar connosco, Pedro, qual foi a viagem mais marcante que fez a conduzir o seu carocha? Todas as viagens são marcantes. Eu conheci muitos sítios de Portugal que nunca iria conhecer se não fosse o clube. Porque quem vai aos encontros vê que o cuidado que há, não só a vertente dos carros, mas também a parte cultural, que nós damos muita importância. Junta-se o útil ao agradável, sim. Aliando o convívio com o conhecimento de outras terras? Sim, senhora, sem dúvida. Quais são, Miguel, que tem histórias muito engraçadas das suas viagens de e para a cidade universitária? Quer contar-nos alguma? Sim, há muitas viagens. Quando se faz muitos quilómetros também aparecem muitas histórias. Mas posso lembrar-me, eu moro na zona de Sintra e muitas vezes fui semanalmente a Coimbra, e isso são muitos quilómetros. Eu lembro-me uma vez de ter apanhado muitas cheias, muita chuva, muito mau tempo, etc. E quando chego a Coimbra perguntam-me: você veio? Eu vim, porquê? As pessoas de Coimbra não conseguiram vir por causa da chuva. Olha, realmente eu passei por muita água, mas este carro está feito para o bom tempo e para o mau tempo, e cá estou, de modo que o carro é mais do que um sistema de mobilidade, é um companheiro e é uma parte de nós, de certo modo. Contra todas as intempéries, não é?
Contra tudo e contra todo o tempo, e temos uma luta sempre ingrata contra a ferrugem. Mas a vida é feita disto, é o esforço de um lado e a recompensa é uma guerra permanente, mas é também uma satisfação. Tenhamos uma aventura que recorde de forma mais especial? Bem, há sempre algumas, portanto, nos princípios, quando me acontecia uma pequena avaria, porque eu, mais a esposa, ficávamos assim um bocadinho embaraçados e sabe como é. Nós ter carros de trabalho novos e ter carros para passear, eu não tenho carro de passeio ao domingo sem ser carros clássicos, carros antigos. O meu domingo, sábado tarde, é com carro antigo, seja 90% é os BDs. E depois tenho outros, pronto, também gosto muito deles, mas a preferência é os BDs. E pronto, agora, coisa que acontece, agora eu levo tudo na desportiva, aconteceu, pronto, mas ao primeiro ficava ali, embaraçado, e isto e aquilo, ou vez coisa, já me chegou uma ocasião, vinha de Braga, com meus filhos, e o carro tinha um corta-correntes, e o carro deixou de ter luz e coisa, fez-se abaixo, e estava uma fila tremenda, estava uma pessoa atrás de mim, pi, eu estava enervado, coisa, sempre a tocar assim cá fora, e virei para o cavalheiro e disse, amigo, quero fazer um favor, e ele, diga, você vai para o meu carro, eu vou para aí tocar na buzina. Foi assim, são essas peças que nos vêm aparecendo ao longo do tempo, não é? Dos anos. Ok. Disseste que a tua carrinha se tinha zangado contigo em 2008, eu pergunto, zangou-se contigo ou tu trataste-a mal? Não tratei-a mal, o problema é que foi o primeiro carro clássico que eu comprei, e então lembro perfeitamente dela estar, curiosamente, o meu pai e a minha mãe eram contra eu comprar a sucata, não é? Mas curiosamente foi o meu pai que me disse onde ela estava, que ela estava a 50 metros de casa do meu pai. Eu lembro perfeitamente, eu e o Nuno íamos lá no meu carro, à noite, luzes ligadas, tivemos 2 horas a falar, e eu disse, o homem estava a pedir muito dinheiro, eu disse que não, e até foi o Nuno que fez o negócio, que ele é o meu master em negociação, e foi ele que tratou do negócio, e eu fui lá buscá-la, paguei o dinheiro, ela não pegava, fui empurrá-la, o homem desapareceu, consegui ligá-lo para passar 2 horas e pronto. E, ou seja, a carrinha já vinha muito maltratada. Então, mas não é fácil, eu sou mulher, mas eu acho que não é fácil um motor de uma carrinha partir-se. Ela já estava, já tinha levado muita tareia. Okay. Já lhe tinham posto diesel naquele motor para ela trabalhar com diesel e pronto, ela não estava muito feliz. Pronto, e transmitiu-me isso da pior forma. E pronto, eu depois, claro, estava a estudar, estava a poupar dinheiro para ir a Erasmus e depois consegui poupar um dinheiro e penso que quando eu regressei de Erasmus, o Nuno conhecia ou deu-me um contacto de alguém, até acho que foi ele que na altura até tratou disso tudo. Sim. Eu ainda estava de Erasmus, foi, acho que foi. E pronto, e resolvemos, mudamos o motor e pronto, ela já ficou a andar, um bocado com mau aspecto, mas... Nuno, estás no clube desde 2016, és um dos responsáveis do Camping Wagon. Queres-me explicar como é que é, em que é que consiste esta iniciativa do clube? O Camping Wagon já existia nos moldes, que entretanto, falando com o nosso presidente, o José Rui, ele queria mesmo incutir o espírito do campismo. Portanto, e principalmente da Ponte Forma, dentro do clube não existia nenhum evento que fosse especificamente direcionado para a carrinha Ponte Forma. E foi aqui que nós entramos, porque efetivamente eu sou do clube, eu respiro Volkswagen, mas numa vertente muito específica da carrinha Ponte Forma. Consigo achar alguma graça ao Carocha e outros Volkswagens, mas o meu coração é inteiramente carrinhas, apenas isso. O José Rui tem essa vertente também, entende a nossa paixão e entrega-nos essa ideia e esse projeto do Camping Wagon, tentar direcionar e ver-se pela imagem
realmente que as carrinhas. A imagem tem uma T1, uma T2 e uma tipo 3, uma T3, mas é aberto também às T4s e T5s, tal como aconteceu já em outras edições anteriores, e obviamente que os carochas e todos os Volkswagens são bem-vindos. O camping, a ideia é ser mais no campismo, portanto a carrinha sim tem essa facilidade de espaço por dentro para poderem dormir. No entanto, já houve malta a levar um carocha e a pôr a tenda ao lado, e isto sim é o espírito que nós também queremos dentro do nosso camping wagon. Ou seja, a ideia base passa por as pessoas dormirem dentro da carrinha, não é? Mas o importante é estarem todos juntos e viverem um bocado ali o espírito de campismo. Este tipo de ideias acontece muito lá fora, em outros países, em que há uma tradição muito, muito rigorosa a nível de campismo. Eles usufruem muito. Cá em Portugal, nem tanto. Isso realmente não existe assim um grande espírito como se vê, por exemplo, em Inglaterra. Eu e o Diogo já participamos no maior evento que existe aqui de Europa, que é o BuzzFest, em Inglaterra, Malvern. Estamos a falar em 4.000 carrinhas. 4.000 carrinhas. Aquilo, olha-se e vê-se carrinhas pelo horizonte. Aquilo é droga. A ideia era conseguirmos cá em Portugal, não estamos a falar de um mundo de 4.000, mas o máximo possível. O máximo que já tivemos, Diogo, se eu não estou em erro, foi 28. Foi isso? Foi até às 30, não sei precisar qual foi o número. E penso que até foi em Vieira do Minho. Só para termos assim uma ideia, só podem participar as pessoas do vosso clube ou é aberto a todas as pessoas, a todos os portugueses internacionalmente que queiram cá vir? É completamente aberto, sim. Essa ideia efetivamente já passou e nós tentamos sempre retirá-la, porque não, é aberto a toda a gente e o clube não coloca nenhum tipo de alteração de valor, seja para um sócio ou para um não sócio. Exato. E o que é que se faz? O que é que se faz durante aqueles dias? São 3, 4 dias, não é? São 3 dias, 2 noites. Ok, eu vou ir atrás de si, Nuno, peço desculpa. Exatamente. De 6 a 9, por isso é que eu fui aos 4 dias. Sim, nós abrimos na quinta-feira à noite para quem quer chegar e usufruir da sexta-feira. Nós abrimos esse precedente que é a malta que consegue tirar a sexta-feira, se quiser chegar à noite de quinta, nós oferecemos essa dormida. Apesar que sexta-feira só temos a recepção à noite, portanto quinta-feira é um dia livre, sexta-feira durante o dia é efetivamente o dia livre em que podem usufruir, por exemplo, da piscina do Parque Campismo e apanhar um sol e estar lá na tranquilidade e ajudar-nos a nós a preparar tudo para a noite. E depois, nos outros dias, o que é que acontece? Sábado, começamos logo por um almoço. Nós oferecemos as brasas e a malta leva a carne. Portanto, a ideia é reunir toda a gente no mesmo sítio, almoçar, para começar a existir um convívio. Durante a tarde fazemos alguns workshops, há quem possa explicar, dar aqui umas noções muito básicas de uns primeiros socorros a nível de motor de Volkswagen. O nosso presidente já tem, aliás, já existe a ideia dele levar até um motor para explicar, haver ali uma explicação e quem sabe até um próprio concurso, quem é que monta e desmonta até peças rapidamente. Há também quem leva algum artesanato e põe numas bancas no seu espaço onde a carrinha está estacionada para venda desse próprio artesanato que tem a ver com as carrinhas, e também algumas trocas de peças, malta que tem peças em casa a mais e quer levar para fazer algumas trocas uns com os outros e até venda, quem sabe. À noite temos novamente um jantar, e esse jantar já é mais livre, ou então também com a comunidade, e depois no final temos um espetáculo de música ao vivo, normalmente com uma banda, e música que reúne os anos das carrinhas, portanto, anos 50, 60, 70 e 80. É um mix em que toda a gente se diverte ali um pouco. Temos também uma
uma credencial que oferece bebidas no bar do campismo. Nós temos lá uma bica de finos ou então algumas bebidas que são preparadas para quem não bebe a cerveja. E no domingo oferecemos o nosso pequeno almoço, normalmente com uma fruta fresca de um dos sócios, o Sr. José Ribeiro, que oferece todos os anos, e o normal, uns croissants, uma coisa assim. Nuno, vou explorar mais um bocadinho do Camping Wagon já daqui a pouco com o Diogo. Okay. Agora vou da generalidade para a particularidade, ou seja, vou pedir-lhe que me conte um bocadinho da sua história e que me conte até como é que chegou à Avenida dos Aliados, quando o seu pai aqui há uns anos lhe ligou. Antes, eu por acaso não me lembrei, o Diogo é que me lembrou, nós já tínhamos tido algum contacto. Ah, foi? Havia um fórum BW, que era a Garagem BW, tinha lá um fóruzinho que nós falávamos, e houve um primeiro encontro. Diogo, isso foi em 2005, 2006? Eu já tinha a minha carrinha, por isso foi em 2007. 7? Uhum. Ok. Em 2007, então, foi nas Antas. Praça Velasquez. Na Praça Velasquez. Houve lá um encontro, até há uma fotografia disso, mas estavam lá poucas pessoas do clube. Eu, efetivamente, não fiquei com a ideia do clube. A minha ideia do clube é, mesmo na praça, quando o meu pai me liga e me diz: olha, estão aqui uma série de carrinhas e de Volkswagens, é bom que venhas aqui ver. E eu tinha a minha carrinha relativamente restaurada há muito pouco tempo. Eu tive um restauro longo de 5 anos, na altura era estudante, portanto o dinheiro não era abundante, então foi uma coisa muito pausada e muito vagarosa. O meu pai liga-me, eu pego logo na carrinha e vou lá direto. O meu pai disse: olha, tem aquela que tu gostas muito, descapotável. E aí vou eu. Chego lá e deparo-me efetivamente com 2 carrinhas, 2 sambas, uma de 23 janelas e uma de 21, e fiquei boquiaberto, babadíssimo, e tive a oportunidade de conhecer o José Rui, o Jorge Rodrigues, exatamente, que era o dono da de 23 janelas. Estivemos lá a conversar um pouco, ele falou-me no clube, é aqui que ele me fala no clube, diz para eu explorar e para procurar na internet a informação, porque fazia todo sentido eu também fazer parte. E eu peço-lhe ao Jorge se ele não se importa de vir ao Marquês, que é na zona onde eu morava com os meus pais, até para batermos umas fotografias, e assim foi, ele fez-me essa vontade, viemos todos em comitiva até à zona do Marquês, tirámos umas fotos todos juntos. E foi a partir daí o Jorge depois, eu entretanto comprei uma T1, eu também tenho uma T1 de 1957, é o Jorge que me está a ajudar no restauro dessa carrinha. Efetivamente o Jorge é uma pessoa que está muito dentro do assunto da refrigeração a ar, principalmente dos anos 50, ele domina completamente essa área. E então está-me a ajudar a manter o restauro fiel ao que era de originalidade, e é dessa forma que eu então me deparo com o clube. Não é só ter um seguro mais barato, não é só usufruir disto, é muito mais do que isto. É depois as pessoas que conhecemos, os convívios que existem, as amizades que ficam, os convívios ao domingo de manhã, no primeiro domingo de cada mês, que é o Sr. Lindo que está à frente disso. É também as sextas-feiras à noite com o José Amado também em Irmesinde. É tudo um pouco. Diogo, tu és também uma peças fundamentais da Camping Wagon, não é? O que é que, na tua perspectiva, torna esta iniciativa especial? Bom, o foco do campismo, carros antigos e amizades, acho que é muito importante. Ou seja, conseguimos num local estar com pessoas que se calhar de outra forma não estaríamos, pessoas que não são do nosso meio de amizades ou meio geográfico até, e
quer muitos tenham ponto de forma, tenham carocha, tenham outras carrinhas, até tivemos na primeira edição, se não estou em erro, tivemos pessoas que gostavam de carrinhas e não tinham carrinhas e viram o evento e foram lá perguntaram se podiam participar e estiveram lá e outrora já tiveram carrinhas ou têm alguma tutorial de carrinhas ou carochas, etc. Eu acho que isso é muito importante, este convívio, este trocar de histórias, de informações, de gerações, que é muito importante, porque eu gosto de carrinhas, tenho uma carrinha desde 2006 ou 2007, penso que é 2007, mas no clube encontramos pessoas que têm carrochas desde provavelmente os anos 80. Penso que até o Sr. Arlindo, o carocha que ele tem, foi comprado novo no stand. É um historial neste mundo incrível, não é? O clube é de 92, houve um bando de, entre aspas, iluminados que se juntaram, acharam piada, juntaram-se e fizeram um clube. E anteriormente tem histórias que partilham lá, que nós ganhamos conhecimento. Claro que cada um tem os seus gostos, não é? Nem toda a gente vai gostar de carrinhas, mas nem toda a gente vai gostar de carochas. Nem toda a gente vai gostar T3 de 1990 a diesel. Eu gosto. Isso é importante. Num evento que não é um evento para as pessoas, não é um evento caro, não é um evento para se ganharem dinheiro, é um evento para ter aquelas contas de chegar ali ao zero. Claro que é impossível. Acho que é agradável, estamos lá num campismo, vamos dar umas voltas, se o pessoal quiser dar umas voltas, falamos, estamos lá juntos e isso é o que é importante. Conseguimos traçar um perfil das pessoas que participam nesse evento? Bom, eu acho que não. É muito heterogéneo? São pessoas muito distintas? O evento, eu penso que sim. O que eu posso dizer é que nós, desde que estamos a organizar, tivemos 2 eventos. Tivemos um cancelado e este ano não será concretizado, de certeza. Nomeadamente, nós tínhamos ideia no início, e eu, um bocado mais há uns anos atrás, tínhamos a ideia que também eram pessoas jovens que gostavam daquilo por causa da componente de surf, de hippie e dessa questão toda. Mas tornou-se algo um bocado caro, ou seja, quem tem uma ponte de forma hoje em dia é um objeto caro. Luxo? Depende da perspectiva de cada um. Dar uma bay window normal a andar 15 mil euros pode ser um luxo para muita gente, pode ser um investimento, tudo depende. Claro que uma pessoa falar, toda a gente diz que arranja negócios e que o negócio dela foi melhor que os outros, mas pronto, eu não tenho negócios desses, eu vou ao mercado, vejo, compro e tenho que sujeitar essas coisas, não é? Mas não é qualquer um que tem. Então eu tinha uma ideia na altura que pronto, havia um público mais jovem, que não o é. Talvez agora com outro tipo de carrinhas, tipo a T3 e a T4, a T3 já nem tanto, já estão a subir, tem um grupo mais jovem. Mas eu acho que o espírito das pessoas que vai a esse evento e que tem as carrinhas, pode ter outros carros, mas neste evento fica, e eventos com carrinhas ficam com uma ideia muito mais livres, sei lá, é uma opinião que eu tenho, são pessoas, fica um ambiente mais relaxado, não é uma coisa tão formal como algumas outras concentrações. E talvez seja assim esse perfil, também porque são pessoas que vão acampar logo, as pessoas, não é toda a gente que se sujeita a estar deitado numa tábua com um colchãozinho, numa carrinha quente ou fria mediante a altura do ano, não é? No Campilanga já tivemos muito calor, já tivemos uma tempestade tropical, no primeiro evento que nós organizamos, em 2017, talvez. Apesar que nós temos o Sr. Sousa, que tem 84 anos e que vai com a sua esposa e dorme na sua carrinha. Uau! Sim. Que tem uma carrinha
desde os anos 70 que comprou de campismo. É uma pessoa que já gosta de campismo, lá está. E é importante gostar de campismo. Há pessoas que, pronto, não gostam de campismo ou já não estão para isso e também participam no evento, não há problema nenhum. O que interessa é o convívio. Já têm prevista a próxima iniciativa da Camping Wagon? Nesta altura ainda não temos. É difícil, não é? Tínhamos já as coisas alinhadas. O primeiro evento foi em Vieira do Minho, o que nós organizamos. Antes também tinha sido em Vieira do Minho. Acho que tinham sido todos em Vieira do Minho na altura. Primeiro foi em Peniche. Foi em Peniche, sim, o José Rodrigues. E depois passamos para Quiares para ser um local mais central. O ano passado tínhamos já tudo mais ou menos acordado com a Câmara Municipal de Quiares. O campismo já estava tudo tratado e infelizmente com a pandemia foi cancelado. E este ano não pensamos nessa questão porque acho que seria um risco tremendo, mesmo que não houvesse confinamento, é um risco tremendo. As pessoas, é um evento onde as pessoas estão à vontade, estão a beber uns copos, estão a comer, estão a trocar ideias, estão a trocar memórias e aventuras, e estando nesta altura que estamos, ia ser muito complicado. Por isso eu pensar nisso tudo com a imposição, pensar nisso tudo com a imposição do distanciamento social, fica comprometido, não é? Exatamente. Esperemos que 2022 esteja tudo normalizado e conseguimos voltar com força e nem que sejam 3 ou 4 carrinhas, o que importa é estarmos juntos e ter essa possibilidade de voltar, e eu acredito que serão muito mais carrinhas. Sr. Arlindo, o senhor é também o vice-presidente do Núcleo do Porto, do clube. É fácil gerir o clube num núcleo distante da sede, entre aspas? Vamos ser claros, as dificuldades somos nós que dizemos que elas existem, mas não existem. Tudo depende de como encaramos aquilo, queremos que gostamos. Podemos dizer que trabalhamos muito em prol do clube, é verdade. Sacrificamos muito em prol do clube, é verdade. Isto é tudo, digamos, é tudo carolice, passo o termo, mas é exatamente, é tudo carolice. Mas é por um gosto que temos em ver o clube, em ver as suas atividades a funcionar, em verem as pessoas a gostarem destes carros. Porque eu posso dizer que só numa altura em que tivemos 47 viaturas na Praça Prada Leitão, no Porto, 47 viaturas, passaram lá centenas de pessoas e num pormenor que eu assisti, por haverem alemães a dizerem, e eu percebo um bocado, a dizerem, lá não temos disto. Um orgulho, não é? Têm muitas coisas, não sei o quê, mas aquele gosto por ter carros originais, e eles viram vários do mesmo ano, com cores diferentes e todos muito bem tratados. Isso foi excepcional e para mim foi um gosto. Não é lógico. Há pouco o Nuno e o Diogo fizeram referência a algumas iniciativas que o núcleo vai levando a cabo, por exemplo, à sexta-feira à noite e ao domingo de manhã, não era se não falhar? Ao domingo de manhã no Porto, mas é o primeiro domingo de cada mês. Exato. Primeiro domingo de cada mês. É importante para vocês terem estas iniciativas com regularidade para manterem o clube vivo, para sentirem isso? É, tipo uma razão muito simples, não é a viatura que está em primeiro lugar. Eu vou já dizer isso claro, a viatura não está em primeiro lugar, primeiro são as pessoas e a amizade que há entre as pessoas, sejam elas de longe, sejam elas de perto, seja de onde forem, porque é o carinho que sentimos por elas virem ao nosso encontro que nos dá vontade de fazermos mais. Aquilo que, pelo menos no meu caso, eu falo por mim... É o combustível? É esse o combustível, é exatamente isso, é a chama que nos trazem, que nos obriga a criar mais fogo. E é isso que nos interessa, é ver as pessoas a virem ao nosso encontro e dizer, vocês somos sacrificados, não somos sacrificados nada. Nós gostamos disso. E vocês vêm-nos ajudar a gostar disto também. Portanto, é mais uma sobre outra. E isto parece que não, e eu vou garantir já uma coisa. Nós tivemos, ao longo destes anos, pessoas com 90 e tal anos lá.
90 e tal anos. Pelo menos 3, o António Paes, o Floriano e o Artur Coelho, foram pessoas muito constantes lá, e pena é que as doenças não perdoam, e portanto minha idade também não. Mas foram pessoas sempre presentes lá. E isso dá gosto aos novatos que eu, perante eles, sou novato, gostava de os ver lá, como é lógico, e portanto, vendo aquelas pessoas com o sacrifício lá, já não falando naquele que eu ia falar e que falei há tempos do Emílio Mota, que vinha de longe, vinha de Passos do Brandão, chovesse, tivesse frio, fizesse sol, marcava-se sempre a sua presença lá. E doente. Portanto, isso para nós é uma força maior e obriga-nos a fazermos mais por este tipo de atividade. É aquilo que eu tenho feito ao longo destes 10, 12 anos, ao longo destes 12 anos que faço, seja no Porto, seja agora em Gaia, agora não, vou passar de Gaia, e será possivelmente eu Nuno e eu Diogo, atenção, vamos para a Ribeira de Gaia, eu quero-vos ver lá. Combinado. Olha, Sr. Ribeiro, o senhor é um dos fundadores dos Carochas do Berço, não é? A secção, ou núcleo de Guimarães, do VW Art Clube, é o vice-presidente. Como é que é liderar este clube na cidade de Berço de Portugal? É fácil, menina. Nós, antes os Carochas do Berço eram, portanto, eu levava atrás de mim 15, 20 e mais carros, ligava para eles, um evento qualquer, lá íamos para aqui para lá, e os Carochas, não, nós temos de Guimarães, Carochas do Berço. Os Carochas do Berço nunca foi clube, eram de boca, nós pôs a Carochas do Berço. Sim, nunca tive uma polícia, foi filiada, a associação nunca foi. Passado uns anos bons, nós tínhamos uma dinâmica muito grande. Nós tínhamos uma dinâmica que era eu, o meu filho, mais 2 ou 3 pessoas, quando nas horas dos eventos. Que é o meu amigo Pedrosa, até me chama irmão, que é filho único, pronto, assim, não tem mais irmãos, eu sou o irmão dele do coração, não é? Da parte de herança não tem direito a nada. E, pronto, tínhamos uma dinâmica muito grande, tínhamos o Magusto, que é o de Carochas do Berço, que é o maior evento a nível nacional. Então hoje nunca foi ultrapassado com os carros, nós aos 120 carros fechávamos as inscrições a tempo antes da coisa. E as pessoas sabiam que nós tínhamos esse evento e já andavam coisa. Agora, para ter mais coisa, fazemos em 2 anos. Mas pronto, como eu vou explicar, Maria. Um dia apareceu-me o Zé Rui, o presidente do VW lá de Portugal, e mais o Casimiro Lima, à minha casa. Queriam conversar comigo e fizeram-me uma proposta. E falámos porque eu, antes, uns anos, o VW de Portugal, eu dizia assim uma palavra assim um bocadinho feia, era um clube elite, porque claro, não estava na máquina e tinha outra imagem do VW de Portugal. E, depois de entrar na máquina, vi que eu estava errado. Estava errado, que o VW de Portugal não era assim tão fechado para as pessoas, que era aquilo que eu hoje sou e eles são. Era isso. Pronto. E o Zé Rui chegou lá, e mais o Casimiro, à minha casa, disse aquilo. Eu aceitei logo, porque não tinha que pedir nada a ninguém. E eu fundei isto tudo, não tinha nada. Pronto, vamos fazer parte do núcleo do VW. Porque, sendo o núcleo do VW Portugal, íamos ter muitas mais vantagens que tivemos. Muitas mais vantagens. Eu achei engraçada a proposta do Zé Rui e do Casimiro Lima, desde a primeira hora aceitei. Custou um bocadinho, custou por muita gente, quiseram ter outros núcleos, mais isto, mais aquilo, mas tudo morreu ao nascer. Tudo morreu porque eu não estava lá, mas também ia aos eventos dele, dava a cara da concorrência. Dava a cara, todos acabaram por desaparecer e nós cá estamos cada vez mais dinâmicos. O José faz parte do Departamento Técnico de Lisboa desde 2011, não é, José? Exato, exatamente. Encontram aqui a possibilidade de reverter muitas asneiras que se vão fazendo a muitos carochas? Em parte, apesar de eu sempre ter optado pelo original,
e daí ter aceito logo quando me propuseram, e também foi uma maneira que eu tinha de contribuir de alguma forma para o clube, não é? Não unicamente como sendo sócio, mas podendo participar um bocadinho mais ativamente. Foi por essa a minha razão de aceitar. A questão da originalidade sempre tive, e pronto, é um gosto que vale a pena transmitir e passar, não é? De que forma se pode garantir que este clube terá pelo menos mais 30 anos pela frente, José Rui? Estruturando, saber passar a mensagem, demonstrar que não há elitismo nenhum quando se pretende preservar uma coisa que é histórica. Este clube foi sempre associado a um certo elitismo, mas não, a palavra está absolutamente mal emprego. Efetivamente tivemos sempre, desde muito cedo, como disse o Joaquim, quando nós começamos, a coisa mais normal do mundo era vitaminar o carro, é evidente. Eu tinha 20, quando tive o primeiro carocha tinha 19 anos, portanto o carro tinha 44 cavalos de origem, porque já tinham morrido muitos pelo caminho, não é? Quando saiu da fábrica tinha 44, portanto com os que morreram teria, sei lá, 30, 40, portanto o normal era dar vitamina àquilo, nem que fosse meio cavalo já fazia a diferença. Depois chegou-se a uma altura em que se percebeu que estava o país e o mesmo em termos mundiais, estava-se a entrar numa espiral porque eram base para tudo e começavam a faltar e começavam a desaparecer. E nós fomos o primeiro clube, isso digamos, é factual, que pusemos por condição aceitar qualquer carro, nunca deixar de aceitar as pessoas, portanto este clube nunca deixou de aceitar uma pessoa, portanto as pessoas são todas bem-vindas, independentemente das correntes com as quais simpatizem. Agora carros não, carros têm que ser carros ou bem conservados ou restaurados ou não alterados, o carro não tem que estar irrepreensível nem nada que se pareça, tem apenas que ser um carro que a qualquer momento possa ser restaurável, ou pelo menos pode ser um carro de uso diário, sem problema nenhum. Agora, alterações, não no sentido de respeitar a história, mais nada. É importante respeitar o carro, a história, como dizia. Porque eu acho que é um carro absolutamente único. Eu penso nisso muitas vezes. É o que eu estava a dizer há pouco. O que é que motiva alguém a ter um carocha? Eu só vejo mesmo aquele profundo prazer da condução, de estar com pessoas que têm o mesmo prazer, porque não há muito mais. Isso não seria possível com outro veículo? Só para provocar um bocadinho. Não, e bem, eu penso nisso muitas vezes, porque na minha vida toda eu sempre tive estes carros. No dia-a-dia também só tenho, portanto nunca fui pessoa de muitas marcas. No dia-a-dia tenho uma que foi sempre a mesma e nos carros clássicos foi sempre esta também. Eu creio que não, só por uma razão. O que estes carros têm de único é que não há nada assim tipo troféu. Nós conhecemos carros e modelos, todos nós conhecemos carros e modelos, são troféus. São pequenos troféus ou grandes troféus para quem os tem. Estes não são de facto. Foram construídos 20 e tal milhões. Portanto, garantidamente não é isso que motiva. Eu creio mesmo que é o prazer. São especiais. O barulho que fazem, a forma como se conduzem, eu acho que são especiais de uma coisa. Prometem muito pouco e dão sempre tudo aquilo que prometem. O pouco que prometem é garantido. José Rui, para terminarmos, qual era o desafio que gostava, como presidente da direção do clube, de ver concretizado assim nos tempos próximos? Não, o meu desafio é muito fácil de definir. Gostava de votar no próximo presidente da direção deste clube, e há pessoas fantásticas para o fazer. Adorava ver o meu clube, e dito isto, estou cheio de entusiasmo e, portanto, nestas palavras não há nada de não seja entusiasmo, mas adorava ver este clube, como qualquer coisa que a gente criou e depois ver crescer. Sim, é uma das coisas. O José Rui é o presidente desde a fundação, ininterruptamente? Pois. Pois, percebo então, percebo o desejo. Mas um bocadinho por culpa dos meus colegas, porque assim, tenho encontrado pessoas absolutamente fantásticas, tenho encontrado pessoas que fariam um trabalho no mínimo igual, mas eu tenho a certeza que melhor. Mas durante estes anos entenderam sempre que assim fosse. Vamos a voltas 3 em 3 anos, mas de facto seria um prazer enorme ficar um bocadinho assim de lado e ver este clube continuar e crescer. Para mim é um dos maiores desafios. Sente que o clube está preparado para essa transição? Eu acho que sim, eu acho que é um clube bem estruturado, eu acho que sim. Eu acho que é daqueles clubes em que
se pode pegar nele de um dia para o outro, está tudo perfeitamente estruturado. Seria descansado, portanto. Sim. Graças a uma equipa espantosa, que são as pessoas que estão aqui, e outras que já não estão connosco, e outras que já não estão em condições de estar aqui, mas foi sempre um privilégio este clube nesse aspecto. Eu não sei se o clube tem um slogan, julgo que esta matriz fundadora seja um bocadinho preservar, divulgar e conduzir, mas se tivesse que criar um slogan novo, de que forma é que podia fazer explodir a mística e a cultura que se vive aqui dentro? O que eu gostava, se calhar, seria qualquer coisa, explicar às pessoas que o mundo visto dentro destes carros é totalmente diferente. Portanto, era um desafio. Ver o mundo dentro de um carocha ou de uma plataforma, se calhar era um bocado por aí. Ou seja, poder ser qualquer coisa do tipo. Perceber que estes carros abrem outras perspectivas, até pela sua simplicidade, como eu disse há pouco. Exato. Portanto, rematamos então com este slogan da Volkswagen Art Club, o mundo sob uma forma diferente. Eu acho que sim. Acho que dentro de um Volkswagen refrigerado a ar, tudo muda. Nós, no dia 22 de março do ano passado, por causa da pandemia, nós íamos fazer uma inauguração ao monumento de um carocha, uma coisa estrondosa, uma coisa digna de ser vista. Não sei se a Vânia José Rui vai lhe passar isso para você ver. Um carocha em pedra feito por um escultor, uma ideia minha que já vinha de coisa, porque eu queria deixar algo para mais tarde se reconhecer uma obra. E essa obra é um projeto meu, feito por um escultor que eu paguei aquilo que ele achou que havia lá, não foi pouco, foi bastante dinheiro, mas pronto. E sabemos, como disse antes, que todos vamos partir. Eu vou deixar aquela imagem, alguém vai ver. Vou lá com Portugal, onde tem o nome da minha pessoa e do escultor. Sabemos daqui a 30, 40, possivelmente anos, que vai estar aquela escultura ali para ver um carocha ao vivo feito num penedo de 7.800 quilos. E em Guimarães, Sr. José Ribeiro? Em Guimarães queria. E agora queria, depois, também não sabiam antes, e fazem-me propostas loucas. Mas à primeira hora era para ser na Póvoa de Lanhoso, também tem lá uma casa, e a Câmara da Póvoa de Lanhoso tem sido simpático com nós, desde os eventos que nós fazemos do Dia do Pai lá, e recebe-nos muito bem. Eu também tenho lá um espaço grande, em cima de um penedo, e eu quero que vai lá ficar. Já era para ser lá, no dia 22, e estamos a procurar uma altura boa que nos deixe fazer o evento, e eu queria que fosse na Póvoa de Lanhoso, e é assim que vai ser. É assim que vai ser na Póvoa. Então e até lá, a escultura está onde? A escultura está na casa do escultor, é preciso uma grua para levar, claro. Pois. É preciso uma grua. Então, qualquer grua. Imagino que o senhor sonhe muitas vezes com esse momento, porque realmente deve ser um marco muito importante para o senhor, não é? Vânia, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu todas as terças-feiras, quando o homem começou a martelar no penedo, que era um penedo, uma laje, 7.800 quilos e começou a dar um formato. Eu cheguei umas terças-feiras e encostava a carrinha, que as lágrimas corriam pela cara abaixo, ainda não estava a obra concluída, mas a ver como a obra estava, eu falava para mim mesmo, eu digo assim, isto é de dois loucos. Era ele e o que estava a fazer a escultura e eu, isto é de dois loucos. E vai ser uma obra que todas as pessoas vão querer ver e a Póvoa de Lanhoso vai ter muita visibilidade. Ele também disseram-me, o presidente da Câmara, ninguém mais tem mais visibilidade. Ele disse, no Porto tinha muito mais. Em Lisboa mais também. Depois que em Braga, na Póvoa de Lanhoso, é na Póvoa de Lanhoso, vai ser. Eu acho que esse monumento vai colocar a Póvoa de Lanhoso no itinerário de todas as pessoas que gostam de BMW, a ar e todos os carros, não é? Sim, e Vânia, eu vou dizer, isso nos anos
há 20 anos atrás, no 2000, havia muitos clubes de Volkswagen, de BMWs, isto e aquilo. Tudo foi por água abaixo. Poucos ou nenhums. Havia quase em vários distritos e concelhos mais que um clube. Hoje o BD Velar, o Portugal, teve sempre querer, o Zé Rui, de manter uma coisa, os carros, sempre nós hoje temos muito fácil, 90% de carros certificados, que é uma mais-valia para o clube. E quando o Zé Rui começou com isso, dizer assim, o Zé Rui é um maluco, é um grande maluco, que era novo, para um jovem treinado que ele tinha, é um grande maluco, querer o carro genuíno, porque havia, eu também fiz assim, também fiz em 2 carros, também fiz, não quero dizer que não gosto, mas fiz burrice, e cortei, estava na moda naquele tempo, e o Zé Rui era contra isso. Já bastante jovem, já era contra isso, cortar os carros, você não sabe o que estou a fazer, isto e aquilo, tinha toda a razão. Hoje é que dá-nos a razão, por isso que os outros clubes já foram e nós cá estamos. E este continua, não é? Continua, tal e qual. Sentem de certa forma esse fervilhar, essa vontade de todos de voltar à estrada e de fazerem passear o seu caroço? É o que eu lhe digo, é assim, entrar no carro, eu olho para o carro e entro muitas vezes lá. Porque, pronto, como é o primeiro passo para o conduzir, pelo menos esse primeiro passo eu posso fazê-lo. É passar na garagem, entrar, sentir a porta a bater, tomar o volante na mão, sentir o volante, pronto. Ver se está tudo bem, embreado, tudo. Eu sei que está tudo bem sempre, é um caroço, mas de qualquer maneira. Estamos todos, eu acho que sim. Eu tenho dias que sonho com as viagens que fiz e continuo. O barulho do carro, as sensações que o carro transmite, sem dúvida. Eu acho que quando pudermos, aliás, nós temos um projeto que é ir à Alemanha, e portanto eu creio que vai ser mesmo. E vão mais pessoas do que aquelas que, se calhar, à partida estariam nesse projeto.